Fala pessoal, e aí? Bom dia, boa tarde, boa noite. Não sei o horário que você vai ver esse vídeo aqui, mas para quem não me conhece, eu sou Michel Sinclair, sou engenheiro ambiental, engenheiro de segurança, CEO da MB Engenharia e Serviço aí há quase 13 anos no mercado. Nós vamos falar um pouquinho aqui hoje sobre a ART, Anotação de Responsabilidade Técnica. O que que ela é, para que que ela serve, onde que ela se aplica e como ela pode ajudar os profissionais. Então, eu vou compartilhar a minha tela aqui com vocês aqui. Vai ser uma apresentaçãozinha rápida, mas com o objetivo de ajudar todos vocês. Então, a RT de Job e Serviço, né, versus a RT de carga e função, tá? Então, vou dar uma visão geral aqui para vocês, né, referente a esse documento. Então, eu estou trabalhando em duas telas, então pode ser que um pouquinho eu virar a tela aqui para dar uma confirmadinha em alguma informação, tá? Para você que não é inscrito no canal, eu peço que se inscreva, deixe o like e compartilhe aí nas suas notificações, viu? Então, o que que é a RT? A RT é um documento técnico focado, né, se ela for bem preenchida, ela pode ser um contrato de prestação de serviço, tá? É fundamental para formalizar as atividades de engenharia, agronomia e geociências, tá? Então, ela pode ser ART dentro do CREA e existe também a RRT dentro do CAU, que é o Conselho de Agronomia e Urbanismo. E ainda tem o documento de responsabilidade técnica do CRT, que eu não me lembro qual que é a nomenclatura, mas os conselhos dos técnicos também já tem um documento nos mesmos moldes da RT, tá? E no CREA ela pode ser de duas formas, de obra e serviço e de carga e função, tá? Entender essas diferenças é essencial para quando você for pegar o serviço. Quando você for prestar o serviço, é de suma importância você entender a diferença de X e Y, tá? Essa apresentação ela explora características de aplicação de cada tipo, ajudando os profissionais a entender corretamente, tá? Então, a RT de obra e serviço, o que que é? Tá? É uma RT voltada para o serviço de engenharia, eu fui contratado para fazer um laudo, RT de obra e serviço. Eu fui contratado para prestar a consultoria ambiental, RT de obra e serviço. Eu fui contratado para fazer um projeto de combate a incêndio, RT de obra e serviço, tá? Então, é vinculado a um projeto ou uma atividade técnica específica, como construção, instalação, né? Depende muito aí da sua formação, depende muito da sua é, do que você tem capacidade, expertise de fazer, tá? Então, a responsabilidade técnica da construção de um prédio ou instalação elétrica. Por exemplo, o engenheiro civil, ele pode emitir a RT, ele vai construir um prédio, ele pode emitir todas as responsabilidades técnicas dentro daquela construção daquele prédio. Ele pode emitir o projeto, o arquitetônico, a gente detalha mais isso na nossa mentoria, tá? Ele pode aprofundar tudo, todas as atividades dentro da mesma ART, tá? E aí, a execução ele pode colocar isso em paralelo. Então, dentro do RT, você pode colocar até 10 atividades técnicas. É muita coisa mesmo. O engenheiro, para pegar 10 atividades técnicas na obra, ele tem também, né? As aplicações, né, incluem execução de obras, projetos, consultoria, direção técnica, depende muito do que for combinado entre as partes, tá? E o contrato ligado a um contrato formal entre as partes para aquela atividade, tá? Então, lá na mentoria, lá eu ensino um jeito assim, ó, top de linha. Se ela for bem preenchida, se ela for bem preenchida, se ela for bem detalhada, ela vira um contrato de prestação de serviço. Ela vira um contrato de prestação de serviço. Se você conseguir fazer ela bem feita, bem documentadinha, bem amarradinha, você não precisa nem fazer contrato, tá? Então, é importante. Então, a RT de obra e serviço, basicamente, é isso, tá, pessoal? Então, de carga e função, tá? A gente está usando um pouquinho da inteligência artificial, que são coisas que veio aí para ajudar as empresas, para ajudar nós a sequenciar a nossa vida aí. Então, o registro contínuo, tá? Então, a RT de obra e serviço, finalizou a obra e serviço, o profissional vai lá e dá baixa nela. Agora, a RT de carga funcional, ela tem um registro contínuo, 5 anos, 10 anos, indeterminado, tá? A vinculação dela é a associação como gerente técnico, um engenheiro responsável do setor, um engenheiro industrial, tá? Ele coloca a função dele, tá? Exemplo prático, um engenheiro responsável pela manutenção ou segurança técnica de uma empresa. Ele coloca lá, ele vai emitir RT
não significa que se ele for acompanhar uma obra, a RT de carga e função cumpre a responsabilidade. Não. Essa RT de carga e função, ela não cumpre a responsabilidade. Ele vai ter que, desculpa, ele vai ter que emitir outra ART de obra e serviço para complementar, para se responsabilizar daquela obra e serviço. Independente de contrato, não é ligada ao que eu acabei de falar, não é ligada a obra e serviço específico, mas sim uma atividade contínua do profissional. Tá? Tanto que a RT de carga e função, ela não te dá a possibilidade de você acervar a atividade, de você pegar um atestado de capacidade técnica daquela atividade. Você tem que emitir uma RT de obra e serviço. Outro ponto que a gente discute na nossa mentoria lá. Tá? Para você fazer, para você pegar a certidão de acervo técnico, você tem que emitir a RT de obra e serviço e seguir o passo a passo que a gente ensina lá, o rito sumário. Tá? Então, essa é a diferença basicamente de RT de obra e serviço e de cargo e função. Tá? Uma te fixa na empresa e a outra faz com que você pegue aquele projeto, vai lá, presta faz aquele serviço, desenvolve aquela atividade, dá baixa e está livre para desenvolver outra atividade no mercado. Então, assim, basicamente a RT de obra e serviço é daquele prestador de serviço que vai prestar serviço. A RT de cargo e função é aquele cara que tem, aquele profissional que tem o registro, tem o vínculo com a empresa CLT, ou PJ, ou um vínculo, dedicação exclusiva, uma dedicação que precisa de um acompanhamento mais assistido pela empresa, ok? Então, não tem problema não, você pode deixar aqui suas dúvidas, tá? Eu respondo tudo aqui no chat, quando juntar uma quantidade boa de comentários, de informações, eu deixo aqui para você, tá? Eu respondo para você. Principais diferenças foram atividade, eu já falei basicamente quase tudo, tá? Obra e serviço, atividade pontual com prazo definido, tá? Então, tem um prazo definido, ela acaba. Responsabilidade é entrega específica, atrelada a... Isso é muito importante, tá? Isso aqui eu ensino na mentoria, e já salvei alunos meus aqui de processo na justiça, de ações civis, tá? O que foi combinado, o que foi entregue, o que não foi entregue. Exemplo, muro de arrimo. Teve um aluno meu que foi executar um muro de arrimo, e aí, no dia de emitir RT, lá na mentoria, eu perguntei, já emitiu RT? Não. Então, vamos lá. O caso dele foi a aula de mentoria. Você vai fazer dessa forma, assim, assim, você vai... Só que no final você tem que pôr um negocinho a mais, que te libera, que te exime. E aí, beleza, ele fez o resumido. Aí, do lado, o muro do vizinho não suportou a carga, choveu, o muro do vizinho não suportou a carga, e veio, derrubou o muro do vizinho e derrubou o muro dele. Tá? E aí, veio aquele, né? Justiça, aquele blor todo. Tá? E aí o que salvou ele foi a RT. O que salvou ele do processo civil foi a RT. Tá? Então, assim, a entrega específica. A RT essa, esse termo aqui, responsabilidade atrelada à entrega específica, ela é muito óbvio, é muito legal para a RT de auto-serviço. Exemplo que eu falei, um projeto, uma consultoria, eu vou contratar para ser consultor ambiental da empresa de janeiro a dezembro, para entregar os relatórios, fazer toda. Ok. E é diferente da RT de carga e função. Hoje eu sou a RT de carga e função da NB Engenharia. Eu, além de ser o sócio proprietário, fundador dela, eu tenho a RT de carga e função registrada lá no CREA. Mas toda vez que uma pessoa me contrata, ou uma empresa me contrata, eu emito a RT de auto serviço para resguardar aquela atividade, ou se for uma atividade assim, interessante para que possa fazer parte do meu acervo técnico, posteriormente vou estar acervando ela, tá? Responsabilidade permanente quanto no cargo, ou se você tiver 50 anos de empresa, a sua responsabilidade é por 50 anos de empresa. Exemplos, engenheiro de manutenção, gerente técnico, eu já falei aqui, tá? Então, basicamente, esse é o principal. Bom, implicações legais normativas, tá? Normas do CONFEA-CREA, regras específicas que regulam cada tipo de RT, não vou entrar muito nisso aqui, porque é um videozinho curto aí, de 20, 25 minutos no máximo, para só te orientar, para ver qual caminho que você segue. Definida por responsabilidades para fiscalização, tá? O CREA, ele fiscalizar o cumprimento e aplicar penalidades e irregularidades da RT. Então, vamos supor, lá, você está construindo uma casa, e aí o fiscal chega e você está executando a alvenaria. E se você não anotar a atividade de alvenaria no CRT, o CREA vai te multar. Você está exercendo
Já aconteceu comigo, gente. Às vezes pode ser revoltante para uns, né? Mas o que que é o grande problema aqui, pessoal? A faculdade, a instituição de ensino, ela não aprofunda nisso. O profissional, ele sai do mercado. Eu vejo na mentoria lá, gente, N casos de profissionais que têm capacidade, até têm o conhecimento, mas não sabem da legislação do sistema. E aí é multado, vai para a Câmara especializada, chega lá, a gente tem que ajudar, a gente tem que orientar, tá? E aí a gente está, por exemplo, a gente está com uma empresa lá, só para ver na cabeça aqui, aconteceu essa semana aqui, uma empresa que fabrica lajes, e aí ela tem a RT de fabricação, ela tem a RT de fabricação. Só que aí ela entrega um produto, que é a laje, ela entrega um produto. E aí ele recolhe ICMS, não ISS de prefeitura, que presta serviço, são impostos diferentes. Mas, enfim, o que que eu, pelo conceito, o que que ele tem que ter? Ele tem que ter uma RT de controle mensal lá, uma RT múltipla, que você, mês tal, eu coloquei quantas dosagens de concreto para tantos clientes. Isso aí resguarda tanto ele quanto a empresa. Ele ficou bravo, falou, não concordo com isso e tal. Eu falei, não, mas não está na legislação, eu falei, está na legislação, tem uma decisão de Câmara que a gente falou que tem que ser assim, que é importante, e aí no final das contas ele concordou. Então, assim, e ele tem RT, ele tem empresa, tem o regime de sim, mas assim, ele foi multado por quê? Porque por falta de desconhecimento da legislação, é o que acontece com o profissional. O profissional hoje, ele sai do mercado, ele quer prestar serviço, beleza, perfeito, irmão. Ele tem que segue. Só que você tem que saber como prestar o serviço, aonde você vai prestar o serviço. E é assim que funciona. E responsabilidade jurídica, cara, chega cada processo para nós lá na Câmara especializada, que além da responsabilidade técnica, existe a questão da postura ética do profissional. E cada processo lá que muda a recai, o profissional some, não assiste o cliente, não dá suporte, e aí vai para a Câmara, e aí isso aí vira uma responsabilidade jurídica. Tá? Já vi vários processos aí virarem e ir para a justiça por causa de, desculpa, falta de quê? De responsabilidade, falta de bom senso do profissional. Ah, eu vou emitir RT, desculpa, não vai dar nada, isso aí não existe não, tá? A lei funciona para todo mundo, tá? Valeu? Exemplos práticos de casos, tá? Obra e serviço, responsabilidade, responsável técnico pelo projeto estrutural de uma ponte durante a construção, cargo e função, engenheiro de segurança responsável pela manutenção de segurança de todas as obras da empresa. Situações complexas, análise cuidadosa para definir que tipo de RT é exigido em projetos e funções híbridas, tá? Agora, pós-pandemia, né? Existe aí, eu coloquei muito bem, fiz questão de colocar essa ressalva aqui, a ressalva que você tem que ter muito especificado na hora que você for contratado, tá? O cuidado para definir o tipo de RT que é exigido na atividade híbrida, tá? A gente comenta isso na mentoria lá também, tá? Acho que é importante e resguarda tanto o profissional quanto a empresa no possível litígio aí, tá? Preenchimento eu acho, eu fiz questão aqui de fazer um compilado aqui, que eu acho que é importante para a gente ter esse compilado para você que está começando a aprender. Preenchimento de documentação necessária, tipo de RT, tá? Obra e serviço, contrato específico, projeto, texto, projeto, alvarás, detalhes de preenchimento, informar dados da obra, prazo e escopo. Isso aqui, na nossa aulinha de preenchimento de RT lá na mentoria, muito cara grande toma pau. Muito cara grande toma bomba, viu? Isso aqui, tá? Às vezes existe um lapso temporal entre contratar e começar a trabalhar, entre contratar e fazer um contrato e começar a trabalhar, tá? Então, tudo isso aqui deve ser levado em consideração. Cargo e função, documento de nomeação, por exemplo, se for um concursado, o registro, a portaria, às vezes o profissional é indicado, ele é portariado. Então, a portaria que o CREA pede para juntar essa portaria. E inserir dados do cargo, setor e responsabilidades técnicas. O que que você vai ser daquele cargo lá? O que que vai ser?
pertinente, tá? Preencher a RT corretamente evita problemas legais e garante respaldo profissional e institucional da responsabilidade técnica. Isso aqui é fundamental. Ainda mais hoje que tem pós-pandemia, com o advento das redes sociais, aí a informação é rápida, rápida mesmo. Então, assim, mas acontece uma coisa do outro lado do mundo, dá 10 minutos já está aqui no Brasil, né? Então, tem que ficar muito esperto com relação a isso, tá, pessoal? Conclusão, então, eu concluo aqui, tá? Escolher a RT correta resulta das diferenças, né? A RT dá um serviço para atividades específicas e temporárias, tá? A RT de caracterização cobre responsabilidades contínuas, igual a gente falou aí no vídeo, tá? A importância da caracterização, tá? Identificar corretamente facilita a conformidade legal e clareza de responsabilidade, tá? Porque quando o processo cai lá na ética, cai lá na Câmara, a gente tem que entender, a gente ver se a gente abre o processo ético ou não, né? De acordo com a clareza das responsabilidades, tá? E a consulta do CREA, sempre que você ficar em dúvida, consulte o conselho para evitar irregularidades e garantir a sua segurança jurídica, pessoal. Eu acho que o mais importante é isso, tá? Eu queria passar para vocês. Se inscrevam no canal, tá? E quem gostou aí, segue a NB Engenharia e curte os vídeos aí. Valeu, pessoal. Forte abraço. Vamos juntos.